Boa noite. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês, seja presencialmente, quando podíamos nos encontrar, seja virtualmente, quando ainda assim podemos nos perceber. Perceber a nossa presença através da energia que emana das nossas palavras, mas sobretudo perceber as nossas intenções. Uma intenção que move uma energia fraternal, uma energia que nesse momento é fundamental para que todos possam se sentir amparados, acompanhados, para que todos possam se sentir em companhia. Então eu gostaria que vocês sentissem que mesmo não podendo estar presente, eu sinto a presença de vocês, eu sinto a vibração de vocês e eu gostaria que vocês também pudessem experimentar o milagre da fraternidade, que não precisa ser visto. Olha, nós estamos passando por uma fase muito interessante, onde estamos vivendo um isolamento social que nos afasta da experiência do contato físico, mas não do contato espiritual. Então esse momento faz com que possamos desenvolver algumas habilidades. Eu não estou vendo, mas eu posso sentir. Eu posso oferecer à distância o meu afeto e a minha presença de uma forma calorosa, de uma forma amorosa e compassiva. Esse é o grande convite desse momento. Saia um pouco da materialidade e experimente a virtualidade, que é o prelúdio de uma vida espiritual. A presença da vontade, a presença da intenção, a presença da amorosidade, que não obedece o obstáculo da distância. Então é muito bom estar com vocês para a nossa meditação de hoje, para a nossa conversa de hoje. E vamos fechar os nossos olhos, porque fechando os nossos olhos, nós podemos perceber um pouco melhor a nossa presença. E quando fechamos os nossos olhos, podemos perceber a grandiosidade dessa experiência, do se desconectar do mundo externo, dos ruídos, dos apelos das imagens e voltar-se um pouco mais para dentro, onde eu posso sentir a presença do meu corpo, e não só desse corpo físico, mas de um corpo emocional. Como eu me sinto nesse momento. E se eu percebo que eu estou um pouco ativada, se eu percebo que minha respiração está alta, se eu percebo que meu coração está batendo de uma forma acelerada, eu volto um pouco mais a minha atenção para dentro. Eu respiro de forma consciente e posso experimentar essa regulação. Buscando a minha paz, buscando o meu silêncio, buscando a minha conexão com Cristo, que é isso que eu necessito nesse momento. Eu preciso ver a luz, onde parece-me só aparecer sombra, mas eu preciso ver a luz. E essa luz emana também de dentro para fora. Então, mesmo que estejamos vivendo uma fase desafiadora, observe que no pântano, naquela água lodosa e turva, e muitas vezes fétida, naquela água escura, existem espécies que sobrevivem e se multiplicam. Lembrem-se que é no pântano que brota a flor do lótus, a flor de lótus, que na Índia representa transmutação,
representa o processo de elaboração. Mesmo naquela água turva, a flor nasce. Ela atravessa aquela água lodosa e suas pétalas se abrem límpidas na superfície da água, com uma beleza singular. Que nós sejamos essa flor de lótus, que apesar desse momento desafiador, ameaçador muitas vezes, nós possamos fazer contato com a beleza que habita em nós, que é o DNA divino, que é a fé, que é uma curiosidade espiritual, e possamos sentir que somos capazes de convidar Cristo para essa travessia conosco. Então, ao perceber o seu corpo, ao perceber a sua respiração, ao perceber que você é capaz de acalmar todo o seu sistema, porque você faz contato com a sua fé, e a sua fé inflama a esperança, e a esperança é a mola propulsora para que sejamos capazes de manter a consciência, de manter a esperança de que dias melhores virão, de manter a confiança no divino, nesse Deus perfeito, nesse Deus sabedor de todas as coisas, nesse Deus que é o grande mestre, o grande maestro dessa orquestra universal. Faça contato com a sua fé. Faça contato com a sua força. Quando você fecha os olhos, sinta a sua presença, mas de uma forma leve e vigorosa. Não faça contato com o medo. Você já conhece o medo. O medo está nas mídias. O medo está na ameaça que estamos percebendo e que é uma ameaça real. Mas nós precisamos dar a dimensão real dessa ameaça. Se nós estamos com fé, se nós estamos tomando as providências cabíveis para minimizar os riscos, se nós estamos mantendo a nossa oração em dia, nosso sistema imunológico está afinado pela fé, sincronizado pela fraternidade. Nós estamos nos revigorando. Sinta a presença do Cristo em cada célula do seu corpo. Sinta essa presença benigna, acalmando o seu coração. Sinta que seus músculos relaxam e que a sua respiração vai acalmando seus nervos. E onde não há desespero, onde o medo já não domina, onde o temor já não ameaça, a fé se prolifera, a esperança se estabiliza, a saúde se regenera e a paz se firma em cada segundo, em cada minuto do nosso dia. Que possamos clamar pela presença do Divino Mestre, que possamos clamar pela presença dos nossos guias e protetores, que possamos clamar pela potência que existe em nós e pela capacidade de nos tornarmos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões, pelo nosso caminho. Assumir a responsabilidade é assumir o leme da nossa embarcação. E chamando por Cristo, para que Ele possa entrar nessa embarcação conosco, assim como Arjuna chamou Krishna na Bhagavad Gita para o grande combate e disse: meu mestre, se tu estás comigo,
nada temerei. Precisamos trabalhar um pouco do sentido de rendição. Rendição a Deus, rendição a Cristo e dizer: Cristo, se tu estás comigo e se de fato creio, e creio em vós, eu não estou só, eu não preciso temer. A minha fé é o combustível que me alimenta, é a força que sustenta músculos, órgãos e glândulas, é a minha respiração. É o oxigênio que me mantém viva. Clame pela presença do Cristo, nosso querido Mestre, o Cristo de Deus, nosso irmão, nosso amigo. Que possamos sentir que a nossa fé pulsa da mesma forma que sentimos o pulsar dos nossos corações. Que possamos sentir a força dos nossos músculos, que possamos sentir que uma corrente agora nos invade, trazendo o vigor espiritual que necessitamos para permanecer no caminho. Senhor, toma-nos nos teus braços, acalma o meu coração, acalma a minha mente, e me faz sentir a tua maravilhosa presença em todos os segundos do meu dia. Que a nossa fé esteja cada vez ampliada, na certeza de que somos filhos de um Deus perfeito, somos filhos de um Deus poderoso, e que estamos onde escolhemos estar, nós escolhemos estar, porque confiamos em Deus e na nossa herança, a nossa hereditariedade divina. Que Deus nos abençoe e que possamos, aos poucos, ir abrindo os nossos olhos, fazendo contato com esse espaço que ocupamos, e que possamos nos preparar para a nossa conversa, o nosso bate-papo dessa noite, dando continuidade ao estudo sobre o Cristo e sobre a passagem desse Cristo de Deus nesse planeta, quando ele veio em carne e osso, submetido às mesmas intempéries que nós estamos submetidos, sentindo dor, sentindo todo o processo de humilhação ao qual foi submetido, para mostrar que é possível surpreender-se com a presença de Deus. Então nós vamos continuar estudando a palavra desse mestre que veio e que trouxe a sua mensagem de uma forma em que usava o cotidiano para tornar mais fácil, mais entendível para nós que tínhamos tanta dificuldade em compreendê-lo. Então ele falou por parábolas. Parábolas porque ele pegava elementos do dia a dia e queria simplificar o reino dos céus, para desenvolver a nossa curiosidade em conhecer esse reino de Deus. E na parábola dessa noite, ele vai nos dizer: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até que a massa ficou levedada. Mateus, versículo 13.33. O que será que Jesus quis dizer com a parábola do fermento? Ele trouxe do cotidiano que provavelmente tem assistido Maria sovando a massa do pão, e como era muito comum naquela época produzir o pão do consumo diário nas próprias casas,
ele viu naquele movimento do cotidiano, numa tarefa doméstica, um exemplo de trazer o reino, para trazer o reino dos céus para o nosso entendimento. Fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha. 3 medidas de farinha, normalmente é a medida para misturar a massa e depois sovar e poder se transformar no pão. Mas 3 também é a tríade, é o tripé corpo, mente e alma. O reino dos céus é equivalente ao fermento. A grosso modo, ele quis dizer que nós precisamos levedar essa massa, essa tríade, que nós precisamos lembrar, enquanto estamos vivos e enquanto vivos estamos realizando essas tarefas do cotidiano, que são inerentes à nossa situação de encarnados, que nós precisamos fazer mais contato com o reino dos céus. Que nós precisamos lembrar que somos espíritos para além dessa identificação somente com a matéria e com as obrigações da materialidade. Tornar essa massa multiplicada, crescer essa massa, para quem já fez pão, para quem já fez bolo, mas sobretudo o pão, sabe que o fermento opera no silêncio, na calma. A massa cessa. Depois que a gente manipula, a massa descansa e o fermento faz com que essa massa cresça e se multiplique. Assim é o reino dos céus. Precisamos fazer contato, precisamos usar esse fermento divino nas nossas vidas, para que possa multiplicar as nossas virtudes, para que possa multiplicar a nossa potência enquanto espírito e tornar a nossa vida material mais espiritualizada. E é no silêncio que vamos perceber isso, não é na gritaria, não é fazendo festas no sentido de divulgar nossos dons e virtudes, nossos afazeres espirituais. Assim como o fermento vai levedar a massa no silêncio e na pausa, que nós possamos, através de orações, através de meditação, através de ações conscientes escolhidas, nós possamos multiplicar a nossa potência divina. É uma parábola simples e ao mesmo tempo complexa, porque ele pede que façamos contato com o reino dos céus. Ele pede que deixemos apenas de nos identificar e nos relacionar com a materialidade, porque é claro que nós temos muita energia subtraída, roubada enquanto estamos encarnados, porque estamos em processo evolutivo e estamos num mundo de ação e reação, de materialidade, de efeito e causa e efeito. E isso nos ocupa imensamente. Parte da nossa vida como adulto está ocupada em trabalhar, em ganhar dinheiro, em pagar conta, em educar filhos. Mas isso não está fora do processo evolutivo. Isso faz parte do processo evolutivo. Se eu trabalho, se no meu ambiente de trabalho eu encontro desafios, e eu vou encontrar, é lógico que eu vou, é a ferramenta evolutiva que eu disponho também. Mas se eu faço contato com o reino dos céus, se eu faço contato com Cristo, se eu faço contato com essa verdade espiritual em mim, eu utilizo o desafio do meu ambiente de trabalho como um recurso evolutivo. Eu coloco em prática a minha ética e a minha moral, o meu caminho filosófico. Se eu tenho dificuldade na minha vida doméstica com os meus parentes, eu tenho oportunidade. Agora,
tudo fica muito difícil. Tudo fica quase intransponível se eu não faço contato com a minha espiritualidade. Se eu não faço contato com a minha espiritualidade, viver é muito desafiador, porque eu não estou aguçando os recursos que eu tenho, eu não estou inflamando a minha fé, eu não estou estimulando a minha capacidade espiritual. E aí, tudo é muito ameaçador. Não podemos acreditar que na época do Cristo era mais fácil. Não foi fácil para ele. E olhe, ele era um espírito absolutamente preparado. Mas ainda assim encontrou seus desafios. São os desafios que fazem com que nós possamos entrar numa postura de prontidão diante da espiritualidade. Eu me apronto para receber esse Cristo em mim. Eu me apronto para conhecer a face de Deus. Eu saio da minha inércia espiritual. Eu saio daquela única identificação com a materialidade. Tenho roupa para lavar, isso tudo. Tenho comida para fazer, tenho filho para educar. Nós sabemos que as atividades do mundo material são tantas. Mas vocês acham que as atividades do mundo espiritual são menores? Não. Existe trabalho porque o universo é ativo. Não existe inércia. Tem atividade em tudo. Porque a atividade faz com que nós tenhamos possibilidade de transcender, de transmutar e de transformar dificuldades, desafios em superação. Então, se estamos vivendo um momento que pode ser caótico, e porque muitas pessoas estão desencarnando, mas nós sabemos que a espiritualidade está fazendo um trabalho belíssimo de recepção. E se cremos num Deus que é sabedor de tudo, devemos crer que está tudo sob domínio e saber desse Deus maravilhoso. O que nos cabe nesse momento é manter o equilíbrio espiritual, é manter o despertar espiritual, é manter a curiosidade espiritual, sair daquela repetição de que reproduzindo que tudo está ruim e que não sabe quando vai passar. Não sabemos, mas existe algo que precisa ser feito nesse momento. Precisamos pegar esses 3 elementos da parábola do fermento, essas 3 porções de farinha, que representam a nossa corporeidade, a primeira porção. A segunda porção que representa a nossa mente, a nossa intelectualidade. E a terceira porção, a nossa alma. Precisamos trazer mais elementos divinizáveis, precisamos trazer fé, precisamos ter o clamor de dentro para fora pela presença do Cristo, pela presença dos mestres, pela presença da nossa espiritualidade maior, para que possamos sovar essa massa e que essa massa cresça dia e noite como o fermento opera e multiplica o tamanho, que possamos multiplicar a nossa fé. E quando estejamos dormindo, que possamos estar em Cristo relaxando. Porque as nossas orações durante o dia, porque a nossa conexão durante o dia com o bem, nos assegurará uma noite tranquila. A mente da gente vai se comportar à noite da mesma forma que se comportou durante o dia. Portanto, se durante o dia estamos identificados somente com notícias ruins, e se essas notícias reverberam no nosso campo, e se nossa mente começa a reproduzir mais e mais notícia ruim, projetando tragédias, tragicidade no futuro, que qualidade de sono você vai ter? Que qualidade de oração você vai ter? Que qualidade de relação você vai ter com os seus? Péssima. Não se identifique com o mal. Lembre que o reino dos céus é semelhante ao fermento. Esse fermento é o símbolo da prosperidade espiritual.
É o símbolo do trabalho que se realiza no silêncio quando estamos mantendo, através da nossa escolha, da nossa decisão, do nosso desejo, um caminho espiritual. Quando estamos mantendo uma vontade espiritual. E quando nos identificamos com o bem. Lembrem-se disso. É preciso um esforço. O fermento não vai crescer a massa se não for sovado, se não for misturado. Essa mistura é o que representa: traga o reino de Deus para a sua vida. Traga o reino de Deus para a sua matéria. Traga o reino de Deus para a sua mente. Traga o reino de Deus para a sua alma. Deixe que sua alma seja invadida por Deus. Deixe que seu espírito seja completamente invadido por Deus, pelos mestres. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos preparar para sermos doadores universais. Eu sempre digo isso. É preciso assumir um bocadinho de responsabilidade para que a gente possa começar a ter autonomia espiritual e para que a gente possa, no primeiro momento, pedir a Deus, num clamor daquela criança que ainda se sente desamparada, Deus me ampare, me ajude. Quando a gente vai se tornando mais amadurecido espiritualmente, pelo nosso esforço, pelo nosso empenho em se conectar com o bem, pelos estudos que praticamos e pelo essencialmente o exercício do que nós estudamos, colocando em prática. Nossa conversa com Deus já é outra. A gente já diz assim: Deus, usa-me, toma e usa a minha energia para que eu possa ser um disseminador das tuas bem-aventuras. A diferença de estarmos sempre na infância espiritual é que estamos sempre pedindo. Ok, não tem problema nenhum. Nós somos filhos de Deus e temos direito a pedir. Mas concomitante com esse processo de pedir, devemos também nos preparar para o amadurecimento espiritual e para alcançar a autonomia filosófica espiritual. E aí, cada vez menos, gradativamente, vamos parando de pedir e vamos dizendo: usa-me, Senhor, nos teus propósitos. Que da minha boca saia o teu verbo, que eu possa sentir amor e que eu possa experimentar a tua bem-aventurança em mim. Usa-me, Senhor. E quando a gente pensa no próximo, e quando a gente já trouxe um pouco do reino de Deus para o nosso reino material e mental, a massa cresce dia e noite. Já não existe esforço porque você já está completamente impregnado de Deus, contagiado de Deus, absolutamente untado pela presença de Deus. Que nesse momento, meus irmãos, possamos clamar por um Deus com um propósito de receber, mas de também nos preparar para dar. A parábola do fermento nos diz: nós também somos essa pessoa que está manipulando a massa e que escolhe sovar essa massa e que escolhe misturar o fermento na dose ideal e que deixa essa massa crescer na certeza de que também estamos fazendo a nossa parte. Fazer a nossa parte é o exercício do bem em nós. É a capacitação de dizer: agora eu peço sim, mas eu também me preparo para doar. E fazer parte desse exército lindo. Tem pessoas trabalhando, tem espírito, a espiritualidade está trabalhando incessantemente para receber esses inúmeros espíritos que estão desencarnando.
e estão clamando que nos preparemos para fazer parte desse exército do resgate. Vamos usar a dose ideal do fermento, chamando, clamando Deus nas nossas vidas, exercitando Deus nas nossas vidas, para que o reino dos céus seja experimentado aos poucos e dia a dia, e que possamos dizer: eu estou compreendendo todo o ensinamento que Jesus o Cristo deixou. Mas eu não estou só no entendimento, eu não estou só na elaboração. Eu realizo em mim, tituladamente, devagarzinho, mas eu estou tentando colocar em prática. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um fim de semana maravilhoso e, sobretudo, que despertemos em nós a curiosidade espiritual associada a uma ação enérgica, determinada, inclusiva, porque eu trago o outro para a minha realidade. Eu não estou só focada no meu medo, eu não estou só focada nos meus problemas. Eu olho o outro e pergunto: o que posso fazer? Como posso te ajudar? Quando a gente começa a se sensibilizar pela dor do outro, significa que nós estamos experimentando o reino de Deus nas nossas vidas. Que nós possamos despertar suavemente, gradativamente, o reino de Deus nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que tenhamos muita paz, muita tranquilidade,